Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que estão as áreas desta safra de soja 23-24. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama de safra lá no estado, é o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Leonardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu. É sempre bom estar aqui conversando com nossos produtores, com todos aqueles que têm algum interesse na nossa produção aqui no estado de Goiás. Leonardo, a gente tem acompanhado, dificuldades de clima em diversas regiões do país. Aí em Goiás não é diferente, né? O produtor goiano também tem enfrentado dificuldades nesse ciclo, né? Muitas dificuldades. Eu me arrisco a dizer que é um dos estados que foram mais afetados aí pelas condições climáticas foi o estado de Goiás. Porque nós estamos tendo problemas com falta de chuvas, elevadas temperaturas desde lá de outubro, desde o início da safra. E isso tem prejudicado muito o nosso produtor aqui em Goiás. E aí, Leonardo, como é que foram as atividades até esse momento? Teve muito replantio? O produtor conseguiu plantar dentro de uma janela positiva? Como é que está esse cenário até aqui? Então, se a gente for falar de soja, né, a estimativa é que a gente tem um crescimento nessa safra nas áreas, né? A gente está saindo ali de 4,5 para 4,6 milhões de toneladas. É um crescimento modesto, bem menor que nos últimos anos, porém, foi um crescimento. Porém, a grande preocupação é com a produtividade. Uma vez que as primeiras lavouras que estão sendo colhidas, né, a gente já tem lavouras sendo colhidas aqui no estado, tem mostrado aí um índice de produtividade muito baixo. A gente tem relatos de produtores que colheram aí 25, 30 sacas por hectare. Daquelas lavouras que foram plantadas mais cedo, com um ciclo mais curto, foram sofreram mais com a estiagem e com as altas temperaturas. Essas estão demonstrando uma produtividade muito abaixo ali das 30 sacas por hectare. Aquelas que foram plantadas um pouco mais tardiamente, isso em novembro, de algum ciclo mais longo, elas têm se mostrado com um potencial produtivo até bom. Lógico, bem menor do que nos últimos anos, né? Elas também vêm sofrendo, mas elas vão apontando aí um potencial produtivo bom. Então a gente tem situações de safra aí bastante diversas aqui no estado, né? Essas áreas que têm baixa produtividade, áreas com boas produtividades e, enfim, mas de forma geral, o que a gente sabe é que vai ser uma safra bem menor do que foi nos últimos anos. E Leonardo, para a gente ter uma ideia dessas perdas, qual que era a expectativa inicial de vocês para a produção dessa safra 23-24 de soja? E hoje a gente já tem uma revisão desse número? Então, a expectativa inicial era de ter uma produção total no estado de Goiás de soja acima dos 17,5 milhões de toneladas, né? O ano passado foi 17,7 e esse ano a gente queria chegar próximo desse número, né? Porém, a gente vê que a cada tempo que passa, esse potencial produtivo vai reduzindo, né? E aí a gente tem essa iniciativa da Expedição Safra Goiás, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que a ideia basicamente é trazer luz para esse número. Ou seja, como que a gente vai ter a perspectiva de produção no estado para essa safra, uma vez que a gente tem situações tão diversas. Mas o que é certo, o que a gente pode ter certeza, que vai ser uma safra bem menor do que foi no ano passado. E aí, Leonardo, você já destacou nessa questão da expedição que vocês vão realizar aí. Conta um pouquinho para a gente como é que vai funcionar isso, quem que vão ser os órgãos que vão estar participando e os objetivos dessas visitas que vocês vão realizar. Perfeito. A Expedição Safra Goiás, que é uma iniciativa aqui do Sistema FAEG, ela conta com a parceria da Embrapa, a parceria da Emater, da Agrodefesa, da Secretaria de Agricultura aqui do Estado de Goiás e da Embrapa, que vai nos apoiar tecnicamente. E a ideia é que a gente percorra aí mais de 80 municípios, né, visitando várias propriedades rurais em uma semana, são pelo menos 4 equipes em todo o estado, percorrendo as lavouras, avaliando o potencial produtivo, para que a gente consiga, no final dela, ter um retrato mais fidedigno do que é as lavouras de soja no estado de Goiás. Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai contar com a ajuda da Embrapa, ajuda técnica e dos outros parceiros. Algumas entidades vão estar nos acompanhando, como a Conab, né, que é um dos órgãos oficiais de levantamentos estatísticos, que vai também auxiliar ela a fazer esse levantamento.
Então, o nosso objetivo é esse. Vamos passar em todas as áreas, as regiões de Goiás, visitar várias propriedades para observar em loco como que está a safra de soja de Goiás e quais que são as perspectivas para a safrinha daqui para frente. Importante ver em loco, Leonardo, até porque nessa safra a gente tem desenvolvimentos muito irregulares, né? Às vezes uma lavoura está indo bem, a do lado já não está, então estando ali no campo, no dia a dia, vendo essas condições, essa realidade, pode trazer números melhores mesmo, né? Eu digo assim, chegou casos aqui para nós na federação que o mesmo talhão, o talhão no início dele assim, ele vem bom, aí já no meio para trás ele já começa a ter produtividades bem menores, né? O tanto que as chuvas foram irregulares aqui no estado e trouxeram cenários como esse. Desde janeiro, desde o início do mês, a gente tem percebido o volume de bons chuvas. Algumas lavouras conseguiram buscar uma recuperação, mas até que ponto ocorreu essa recuperação e como que ela foi, é um dos pontos que essa expedição ela vai trazer, ela vai mostrar aí pro mercado de forma geral, né? E Leonardo, para a gente olhar um pouquinho para frente, para a sequência das atividades, como é que fica a janela para plantio de milho safrinha em Goiás nesse ano? O produtor vai conseguir plantar milho numa janela boa? Dificilmente. A expectativa é de uma redução na área plantada de milho safrinha, né? O ano passado a gente plantou 1,7 milhões de hectares. Esse ano, devido a todos esses problemas de atraso no plantio, necessidade grande de replantio, a gente vai ter uma redução aí na nossa área plantada. Hoje a gente imagina uma redução aí na casa dos 5 ou mais por cento em relação ao ano passado. Consequentemente, a gente deve ter uma produção de milho bem abaixo. A gente tem cenários diversos, né? A gente tem aquele produtor que, após três replantios da sua soja, ele deixou de fazer o replantio e já plantou o milho, né? Que para tentar aproveitar o máximo potencial produtivo do milho. Aqueles que não vão conseguir plantar devido à janela e aqueles que vão arriscar fazendo plantio mesmo fora da janela. Então, da mesma forma que está acontecendo na soja, da dificuldade de ter informação sobre o potencial produtivo, a gente deve ver isso também no milho, porque a gente vai ter situações diversas aqui dentro do nosso estado. E aí, Leonardo, com essa queda esperada no plantio de milho, pode crescer o cultivo de outras culturas ainda de segunda safra? Com certeza, principalmente girassol. O estado de Goiás ele já é o principal produtor de girassol do país, né? E a gente pode ter uma estimativa de que deve crescer bem a área de girassol no estado. Temos um pouquinho de estimativa de trigo também. O trigo ele avança também, só que é algo ainda que não é tão significante como outras atividades. Então a gente pode ter uma surpresa nessas duas culturas. Além do sorgo, né, que também já é tradicional aqui no nosso estado, muitos produtores podem optar aí pelo sorgo, uma vez que o mercado aponta algumas melhoras para esse tipo de produto, né? Então a gente pode ter essas estimativas daqui para frente. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras do estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O destaque que a gente sempre faz é aquela sempre orientação para o nosso amigo produtor, né? Que a gente sente juntamente com ele a situação difícil que hoje se encontra, né? É que continue tendo seu custo de produção na ponta do lápis, faça a gestão dos seus riscos da melhor forma possível para evitar problemas maiores, né? Então, o sistema sempre vai estar ao lado do produtor na busca por esse gerenciamento que eu acho que é fundamental nesse momento. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, colheita e também como é que vão ser as atividades de segunda safra no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. O Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá em Goiás para essa safra 23-24, que vem sofrendo bastante com as condições climáticas. Leonardo destacando que tem diversas realidades dentro do estado. Tem produtor que depois de 2, 3 replantios deixou de plantar soja, tem produtor que plantou primeiro, já está colhendo, e aí tem produtividades entre 25 e 30 sacas por hectare. Tem produtor que conseguiu plantar depois, ali por meados de novembro, e conseguiu melhores condições para o desenvolvimento da sua lavoura. Então tem realidades muito distintas dentro do estado de Goiás. Até por isso a FAEG, juntamente com outros órgãos estaduais e nacionais,
vai realizar na próxima semana uma visita a diversas regiões do estado para tentar mapear melhor essas lavouras e trazer novas expectativas de produção. A expectativa inicial do estado era colher em torno de 17,5 milhões de toneladas. Esse número com certeza não vai chegar a todo este patamar, mas é para ter uma expectativa, uma estimativa mais fidedigna. O estado vai realizar essas visitas, a gente vai acompanhar aqui no Notícias Agrícolas tudo que os técnicos a campo forem relatando, a gente vai trazendo para vocês aqui ao longo da nossa programação, no site do Notícias Agrícolas, também nas nossas redes sociais. Fique ligado que a gente vai acompanhar tudo juntamente com os técnicos em campo lá no estado de Goiás. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.